Elivaldo Barbosa, ontem o secretário Rafael Fonteles esteve aqui no Jornal do Piauí, falou a respeito do que ele imaginava ser um esclarecimento para a população, da realidade das contas do Estado, fez alarmes ou fez alertas em umas áreas e em outras acalmou a população, mas o fato é que ninguém nega que é preciso atenção redobrada para cortar gastos e garantir que o Estado feche as contas em 2017. E o mais preocupante, Joelson, segundo o secretário Rafael Fonteles, o déficit da Previdência Estadual é o gargalo, é a maior dificuldade das finanças do governo e do Estado de um modo geral. E disse mais, se providências duras, enérgicas não forem tomadas agora, no curtíssimo prazo, o Estado ou o governo poderá marchar para a seguinte situação, de apenas ser um arrecadador de impostos para pagar a folha de pessoal, aposentados e pensionistas. Investimento zero, investimento zero. Zero, absolutamente zero. O assunto foi debatido hoje na Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa, dentro da orientação que regulamenta a Lei de Responsabilidade Fiscal. O secretário Rafael Fonteles fez um balanço do segundo quadrimestre do ano na área financeira do governo. Vamos acompanhar então com Elivaldo Barbosa em tempo real. O governador Wellington Dias contesta a oposição nas críticas sobre gastos do governo e tamanho da máquina pública. Nós estamos trabalhando para ter uma área administrativa, não é, adequada às nossas receitas. Eu tenho sido muito transparente com a própria oposição, colocando, não é, a realidade do Piauí. O Piauí, graças a Deus, tem hoje uma situação confortável quanto a quadro de pessoal da ativa, em relação a custeio, em relação à dívida. Provavelmente nós somos o terceiro melhor situação do Brasil nessa área do endividamento, de folha. E nesta quinta-feira, coube ao secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, a missão de convencer os deputados, principalmente os de oposição, de que a crise financeira do Estado não está no custeio da máquina pública, mas no déficit da Previdência Estadual, hoje estimado em R$1 bilhão. Continuamos vigilantes, continuamos atentos. As medidas tomadas, ainda que duras e impopulares, são necessárias e nós estamos trabalhando e tentando convencer os parlamentares, os agentes políticos, os agentes econômicos da importância dessas medidas para o estado do Piauí não colapsar, como vários estados do Brasil já colapsaram. Já são mais de 20 estados que não conseguem pagar a folha e nós temos que evitar que isso aconteça no estado do Piauí. A oposição denuncia descontrole das contas do governo. Pelas circunstâncias, pelo que foi feito nos últimos dias, pelo decreto do governador cancelando empenhos, não reconhecendo a dívida de serviços e de obras executadas, é que nós entendemos que o Estado está quebrado. É por isso que eu fui de uma forma muito simples, perguntei ao secretário se o Estado quebrou, né? Ele me disse que ainda não, mas se continuarem as coisas acontecendo com a desorganização que está no governo, é inevitável que o Estado quebra. No encontro com os deputados na Comissão de Finanças, Rafael Fonteles admitiu que o governo atingiu o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. É que a despesa com salários não pode mais aumentar. E na Previdência, o governo compromete 40% da folha de pessoal com pagamento de aposentados e pensionistas. É o maior gargalo nas finanças do governo. E Rafael Fonteles faz previsão nada otimista caso medidas duras não sejam adotadas pelo governo. Essa vai ser uma realidade de vários estados, inclusive do Piauí. É o que nós queremos evitar, que o estado do Piauí seja um mero pagador de folha. Arrecade impostos de 3.200.000 piauienses apenas para pagar 99 mil contra-cheques. A população espera serviços públicos de qualidade, obras, investimentos. É para isso que serve também os recursos dos impostos. Bom, Elivaldo, tem um estado que só arrecada para pagar a folha, não serve para nada, a não ser para garantir salário na mesa de servidor público, e não é isso que o Estado precisa. É uma missão. Serviços os servidores merecem receber em dia, claro. Tem todo o seu valor no serviço público, é fundamental para o funcionamento da máquina. Agora, para o governo, para o Estado, é muito pouco essa missão. É muito dinheiro para construir estrada, para recuperar a escola, para aumentar a rede da educação, rede de saúde, tudo isso exige dinheiro. O que o secretário Rafael Fonteles está dizendo é que talvez não sobre para isso.
mantendo esse mesmo ritmo de aumento de despesa com o pessoal, sobretudo com aposentados e pensionistas, em relação ao que o Estado arrecada de impostos, é uma relação que fica cada vez mais prejudicial aos investimentos e aplicação em outras áreas. Agora, a oposição, sempre que tem oportunidade, Elivaldo Barbosa, diz que há desorganização nas contas, cita a criação das coordenadorias, cargos em comissão. Nós estamos, de fato, diante de uma desorganização da máquina pública ou de um cenário maior, de uma crise que afeta, por isso mesmo, outros estados da federação? Esse é o grande questionamento, sobretudo da oposição, é que o tamanho da máquina compromete exatamente essa situação. Até um deputado me dizia hoje o seguinte, que lembrou a época do governo Alberto Silva, e que ele dizia sempre, não, isso é economia de palito, isso é economia de palito. Quando ele entregou o governo para o sucessor Freitas Neto, aqueles palitos que faziam a economia se transformaram numa carrada de madeira. Então aí complica, né? O pequeno que acaba no final se somando. Mas o governo passa uma ideia de muita convicção quanto ao tamanho da máquina pública. Garante que as 9 coordenadorias criadas, que os cargos comissionados criados, que foram remanejamentos, não interferem em nada em relação ao que o governo investe nesse segmento. Afirma até que cargos comissionados hoje representam pouco mais de 2% da folha de pessoal e que o custeio da máquina reduziu aí nos últimos anos, mesmo sob a contestação e o questionamento também de parlamentares da oposição. Cortar esses 2% teria pouco impacto no drama que tem o governo de controlar suas contas. O governador chegou até a dizer, olha, se cortar todos os secretários, o salário de todo mundo, mesmo assim não interfere em nada no equilíbrio financeiro do Estado. E lógico que isso não pode ser feito, claro. É verdade. Agora, Elivaldo Barbosa, estamos prestes aí a apreciar a lei orçamentária de 2018. 18, é. E o diálogo com os poderes já começou. O diálogo entre poder executivo, legislativo e judiciário. E o que é dito pelos secretários de governo é que, se não houver um empenho coletivo, inclusive dos poderes, o Estado dificilmente vai conseguir evitar esse colapso que Rafael Fonteles faz o alerta. O problema é que no debate da lei orçamentária, isso muda um pouco, porque os poderes querem o que é o necessário para o funcionamento, sobrar um pouquinho para o investimento, é o que deseja o judiciário, quando pleiteia 10% de aumento em relação ao exercício de 2017. Agora, é claro que o governo alega na área financeira que não pode esticar mais o orçamento do que o que foi proposto para a Assembleia Legislativa e que começa a tramitar de forma mais acelerada. A expectativa é que, nas próximas audiências públicas, esse assunto seja exaustivamente debatido. O certo é que a fonte é uma só, é o Tesouro Estadual. E há muitos entes envolvidos, os poderes, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, que precisam de reforçar suas estruturas, de melhorar o seu atendimento, e isso tudo não é feito sem o recurso financeiro. Elivaldo Barbosa, mudando de assunto, nós vamos falando de política em 2018. Um conceito novo se forma, o da chapinha. As chapinhas estão surgindo por aí. O que são essas chapinhas, Elivaldo? São pequenos partidos, ou partidos emergentes, como eles gostam mesmo de ser chamados. Uns chamam de nanicos, mas não é bem assim. São partidos emergentes, pequenas legendas, que sabem que sozinhas não vão atingir a cota estabelecida pela atual legislação de cláusula de desempenho. Então, vão unir forças, como prevê a legislação eleitoral, admite isso, a coligação proporcional. E nessas uniões garante votação razoável para cada legenda e principalmente cadeiras no parlamento. Isso aconteceu na semana passada com o PTC, PCdoB, PR e Podemos, e ontem foi a vez de mais um grupo de partidos emergentes. PV, que já é bastante conhecido, não é tão emergente assim, já é conhecido inclusive nacionalmente, é um partido de relativa força. PV, PSL, também o PRP, que tem até um deputado hoje na Assembleia Legislativa, Francis Lopes, e também o PPS e o PSDC. A meta desses partidos é, numa aliança, eleger 3 deputados estaduais e buscar, quem sabe, sonhar com uma vaga na Câmara Federal. Não é fácil a missão, mesmo com a aliança, mas pelo menos é o melhor caminho do que seguir sozinho numa disputa eleitoral para a Assembleia Legislativa ou mesmo para a Câmara Federal. Elivaldo Barbosa, muito obrigado por hoje, hein? É isso, Joelson. Por hoje. Porque amanhã tem mais. Amanhã? Não, amanhã tem Viva Piauí. Viva né? Piauí, o futuro que amanhã queremos. Tem Viva Aliás, Piauí. nosso jovem, é nosso o futuro. hábito, é o hábito. Nosso né? jovem, nosso futuro. Vai ser amanhã às 10h30 da manhã. Eu estava no piloto automático, mas tudo bem. Tá certo. Sexta-feira, então, você volta. Tem mais, sexta-feira tem mais. Aí amanhã você assiste com certeza. Nossos Jovens, Nosso Futuro, Viva Piauí, a partir das 10h30 da manhã, com uma gincana eletrizante, hein? Você não pode perder o Viva Piauí. Um abraço, Elivaldo.
Até amanhã, assistindo ao Vivo Piauí, sexta-feira aqui no Jornal do Sexta-feira, falando de política, Elivaldo Barbosa.